do Jornal O Defensor. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Alves Ferreira, professor doutor. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o Outubro Rosa. Doutor, eu quero que o senhor me fale qual é a importância da campanha do Outubro Rosa para a nossa sociedade em geral. Olá, obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. Bom, o Outubro Rosa foi uma campanha, né, começou nos Estados Unidos, e o objetivo principal dela é o quê? Alertar a população feminina quanto à importância da prevenção do câncer de mama. A gente sabe que com a prevenção adequada, com a avaliação adequada, você consegue detectar os casos na fase inicial da doença e, consequentemente, você consegue diminuir a mortalidade, porque os casos na fase inicial têm uma possibilidade muito grande de tratamento completo e de cura dessa paciente. Então, a gente consegue evitar, então, assim, um maior número de mortes do país. Doutor, o autoexame ele é fundamental para uma descoberta precoce do câncer de mama? Eu não digo que ele é fundamental, mas ele ajuda, né? O mais importante é a consulta anual com o ginecologista. Essa, sim, é fundamental. O ginecologista é capaz de avaliar clinicamente, no exame clínico das mamas, a questão da presença de alguma alteração que ele detecte no exame e solicitar algum exame complementar, dependendo da faixa etária, dependendo do histórico da paciente, do que ele tiver encontrado no exame, ele pode indicar, então, assim, algum exame complementar, se ele achar necessário. Nem sempre vai ser necessário solicitar o exame, mas em alguns casos particulares a gente faz o rastreamento do câncer, dependendo da idade, dependendo de alguns fatores, e aí então é necessário fazer o exame. Então o autoexame ele ajuda no sentido de que a mulher pode se conhecer um pouco melhor e detectar alguma mudança que por acaso vier a acontecer. Então se ela se examinar periodicamente, caso haja alguma alteração, ela vai reconhecer essa alteração e vai procurar o ginecologista. Tá? Quais são o doutor falou dos exames. Quais são os exames que podem ser pedidos? Então, a gente faz o que a gente chama de rastreamento, screening, né? Então, a mamografia é o exame de escolha para fazer o rastreamento. Varia de sociedade para sociedade, algumas orientam pedir a partir dos 40 anos, o Ministério da Saúde fala para a partir dos 50. Isso depende de vários fatores. Então, o importante é ela consultar o médico, o ginecologista, no histórico dela, identificar qual que é a melhor opção. Tá? Então, a mamografia é chamada de rastreamento. Por que é o rastreamento da mamografia? Alguns tumores eles se apresentam através de microcalcificações. E essas microcalcificações elas são visíveis na mamografia. Então, o tumor inicial, às vezes, ele só vai ter alguma microcalcificação que a gente não consegue palpar, a gente não consegue identificar no exame clínico, nem ela no autoexame, e aí a gente só vai conseguir ver na mamografia. Identificando isso, a gente vai lá e biopsia exatamente no lugar para verificar se é câncer ou não. Em algumas situações, a gente pode fazer alguns exames complementares, como ultrassonografia de mama. Então, quando você às vezes tem uma mama muito densa, que a gente chama, ou seja, tem muito mais glândula do que gordura, o recomendável é a gente complementar com o exame de ultrassom. Em alguns casos também, menos frequentes, a gente usa ressonância nuclear magnética da mama. Tá? Para as mulheres jovens, abaixo de 35 anos, a recomendação é sempre fazer ultrassonografia, porque são mamas que são muito densas, tem muito glândula ainda. Então, aí a mamografia ela não vai conseguir visualizar adequadamente. Tá? E para terminar essa pergunta, quando a paciente tiver algum risco maior de câncer de mama, a gente começa a investigar um pouco mais precoce. Então, geralmente a partir dos 35 anos. Doutor, o uso de anticoncepcional é contraindicado para quem está em tratamento de câncer de mama? Sim, para quem está em câncer de mama, a gente contraindica qualquer anticoncepcional hormonal. O único que pode ser utilizado com segurança é o DIU de cobre. Tá. Os preservativos também, claro, né? Os métodos comportamentais, né? Tabelinha, apesar de ter um índice de falha maior, mas apenas o DIU de cobre pode ser utilizado. Vale lembrar também, doutor, que o câncer de mama comete também uma porcentagem bem pequena da parte dos homens, né? E eu queria que o senhor falasse para a gente qual é o prognóstico do homem, se é o mesmo prognóstico das mulheres, qual é essa porcentagem, se o senhor sabe falar o certo para a gente. A porcentagem de homens é pequena, felizmente, né? De 1 a 2% dos casos de câncer, mas tem a sua importância porque ele também pode ser letal. E aí, no caso do homem, é importante, obviamente, ele procurar qualquer sensação de nódulo, né? Qualquer sensação de caroço, é o mais comum de aparecer. A gente não faz rastreamento de mamografia em homem, porque a incidência é muito baixa, mas qualquer sinal, aparecimento de alguma lesão na mama, nódulo, ou então uma lesão cutânea perto do mamilo, da areola,
ele deve procurar o ginecologista o mais rápido possível para poder identificar. Se é uma coisa benigna, que tem também doenças benignas, mas também, principalmente para identificar. Se for um câncer de mama, tratar o mais rápido possível para ele poder também ter uma sobrevida adequada. Nas pacientes mastectomizadas, a colocação da prótese, ela é inclusa pelo SUS, o SUS cobre, e essa cirurgia ela pode ser realizada na mesma cirurgia da retirada da mama? Sim, tem alguns centros do SUS que conseguem fazer isso, a colocação de prótese, tá? Mas é importante que se diga que nem todos os casos vai ser preciso retirar a mama inteira. Principalmente se for detectado no começo, você pode tirar somente o nódulo, com uma margem de segurança, ou então um quadrante, que a gente chama. Somente nos casos mais graves, onde já tem um acometimento maior, mais profundo da lesão, aí você precisaria fazer a retirada da mama inteira. Tá? Fazer a cirurgia de colocação de prótese no mesmo tempo é difícil, por conta das condições de pele, também para avaliar a questão do tratamento do tumor depois. Normalmente se posterga isso em outras cirurgias depois. Normalmente você coloca uma prótese, às vezes, provisória para poder manter a pele dilatada, o espaço pronto, e depois você coloca a prótese definitiva. Mas existem várias técnicas, isso depende muito do cirurgião que vai fazer o tratamento. De repente, ele pode optar por uma ou outra, né? Agora, a maioria das vezes, quando a gente consegue detectar no início da doença, não há necessidade de colocar prótese. Às vezes, a necessidade de fazer uma plástica mamária para ajuste das mamas, para elas ficarem semelhantes, mas não sem necessidade de colocar prótese mamária. Então, é uma coisa que dá para fazer até no mesmo tempo cirúrgico. Você tira o tumor e já acerta com a outra mama para elas ficarem semelhantes. Doutor, quais os tipos de tratamento para o câncer de mama? Eu acho que até nunca, no modo geral, né? Eu acho que quais os tipos de tratamento para um câncer? De uma maneira geral, a gente pode dizer que nós temos tratamento cirúrgico, que é a retirada do tumor, a quimioterapia, que é a ingestão de fármacos, né, endovenosos, que podem ser feitos antes da cirurgia, a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, ou após a cirurgia, que é a quimioterapia adjuvante. Tem a radioterapia, que seria a injeção de raio-x, né, no local do tumor, às vezes na axila, para evitar que volte o crescimento. Em alguns casos específicos, dependendo do tipo do tumor, isso é feita uma análise quando faz a cirurgia, há a possibilidade também da gente usar o que a gente chama de hormonioterapia. Então, umas medicações que são utilizadas para evitar também a recorrência do tumor. Doutor, e para finalizar, o que pode aumentar o risco de câncer de mama? Tem algumas coisas que podem aumentar ou não? Sim, tem a questão genética, tem algumas mulheres que nascem com esse risco aumentado por questão genética, que não é desprezível, né? Mas também que o fato de ter a condição genética não quer dizer que ela vai ter o câncer de mama, quer dizer que ela tem um risco maior de ter o câncer de mama do que aquela que não tem essa alteração genética. E alguns fatores parece que estão associados, né? Postergar um pouco a maternidade, ter filho após os 30 anos está relacionado com maior câncer de mama, a amamentação está relacionada com menor risco de câncer de mama, ingestão de bebida alcoólica, obesidade também são fatores que aumentam o risco, assim também como a realização de exercícios físicos está relacionada com menos risco. Então, a gente acredita que o ambiente tem uma participação mais importante sobre o desenvolvimento do câncer do que propriamente dita a parte genética. Então, se fizer direitinho exercício físico, manter-se dentro do peso, evitar a ingestão de bebida alcoólica em excesso, a questão de você também, eu falei do peso, né? Tudo isso ajuda a diminuir o risco de fazer. Agora, às vezes a questão da maternidade, da amamentação é uma coisa individual e também não vamos culpar se não conseguir. Tem muitas que não conseguem por N razões ou postergam por N razões e nem por isso a gente vai culpar por conta disso também. Doutor, para finalizar esse tema, o senhor quer deixar alguma mensagem para todas as mulheres, aproveitando o Outubro Rosa, para se cuidarem, para deixar uma mensagem de fato para elas? Sim, claro. Eu vou pedir para que elas não deixem de procurar os médicos ginecologistas, seja na unidade básica de saúde, deixe seu médico do seu convênio, seu médico particular, para que ele possa fazer a melhor orientação possível para o caso dela. Não adianta a gente falar assim, olha, tem que ser feito de uma maneira única para todo mundo, porque não é. Para cada paciente, para cada situação, existe uma melhor indicação do que deve ser feito, de qual exame deve ser feito. Então, o que eu oriento é assim, não deixe de procurar um atendimento anual para que possa fazer essa avaliação adequada. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela atenção e até a próxima. Obrigado a vocês. Um abraço.
Obrigado.